Gente, a Viviane está perguntando como ela pode interpretar um texto referindo-se à aula 10. Então, eu vou explicar para ela e para todos vocês e todas vocês, tá bom? Bom, claro, a professora de português vai explicar de forma mais apropriada como interpretar um texto. Nós temos a aula 1 e a aula 2, que foram planejadas pela coordenação pedagógica, que está falando justamente sobre isso, leitura e escrita, né? O AVA, a linguagem predominante é a leitura e escrita. A gente sabe, podemos trabalhar áudios, vídeos, né? Enfim. Então, a primeira coisa para interpretar o texto da aula 10 é ler a aula 10. Ler cada coisa que aparece na tela. Olha só o que aparece aqui para mim. Nome da nossa escola, o nome da aula, tá? Arte medieval, aprofundamento nas análises e compreensões. Aí o retângulo aqui para falar comigo, se vocês quiserem. Meus cumprimentos, né? Pergunto como é que vocês estão, falo que comigo está tudo bem. Então, olha só, o que é essa aula? Qual o objetivo? É sistematizar e organizar suas compreensões sobre a arte medieval e também sistematizar e organizar suas interpretações das obras de arte da aula anterior. Que tal? E para isso precisamos conversar bastante em nosso fórum de discussão no espaço comentários. Viviane e todos, vocês já foram lá no espaço comentários? Já falaram sobre a aula, sobre as dúvidas? Lá no nosso fórum de discussão para a aula. E aí, gente, eu prossigo aqui, ó, explicando o que é para fazer, passo a passo. No primeiro passo, faça presença e participe do fórum de discussão. Fale, escreva sobre a arte medieval, discutindo comigo e com seus colegas sobre a nova visão de mundo da arte medieval, tá? Não é renascença. Em contraposição às ideias medievais. Discuta sobre a visão de mundo das pessoas da Idade Média, né? Comparando, por exemplo, com a Renascença, tá? De uma forma geral, e fale também sobre função da arte para eles e elas. E o que mais você souber ou quiser saber sobre a arte medieval. Enfim, é bom você fazer uma análise comparativa. Pegue o que você sabe, por exemplo, da Renascença, da arte renascentista ou da arte dos povos primitivos, né? E faça uma comparação com a arte medieval, tá? Comparação do quê? Da visão de mundo deles, da função da arte para cada período, tá? E assim você vai estar conseguindo formar um repertório para fazer essa interpretação, tá bom? O segundo passo, vá para o campo atividades avaliativas e desenvolva as interpretações que você já iniciou em seu caderno para responder o seguinte. Na aula passada eu pedi para você olhar, estudar os textos e fazer anotações no seu caderno, tá? Para quê? Para formar um repertório para fazer essas interpretações, tá bom? Então, considerando a função da arte e a visão de mundo para a arte medieval, quais são as suas interpretações para as duas obras de arte que eu coloquei na aula anterior, tá? Quais são elas? As duas obras de arte. Capela Grega das Catacumbas, né, que é do século II, tá lá em Roma. E Peixe e Pão Eucarístico, que é uma pintura mural da Catacumba de São Calixto em Roma, tá? Também do século II. E aí, veja só, essa aula, ela tem dois tipos de atividade. Você pode escolher se você vai me responder essa pergunta sobre a interpretação dessas duas obras por meio de um áudio. Aqui eu coloquei um megabyte, não é mais um megabyte, o AVA mudou, agora são 2, olha, pode ser um áudio maior, tá? Ou você pode me responder essa pergunta por meio de uma atividade avaliativa do tipo produção de texto, em que você vai escrever lá dentro,
tá bom? E aí, pessoal, aqui no final eu coloco para vocês aqui, ó, para vocês sempre me avisarem quando enviarem a atividade avaliativa. Para quê? Para eu encontrar de uma forma mais ágil e dar o retorno logo para vocês, para que vocês prossigam, tá? Bom, então é isso. E aí, finalizando a resposta para Viviane e para todos, como é que faz para interpretar? Pegue todo o conhecimento que nós estudamos na aula passada sobre a arte medieval, observe atentamente uma imagem, depois a outra, e escreva uma história sobre essa imagem. Claro, a partir dos conhecimentos que eu coloquei para vocês, né, sobre a função da arte, a visão de mundo da arte medieval, tá? Mas também criando coisas da sua imaginação, tá bom? Então é assim. Resposta para Viviane, mas para todos, tá?